Bleach, Alma Gêmea. Capítulo 1. A alma que dorme em mim. Kurosaki Shigo sempre foi diferente. Desde pequeno, via espíritos. Sentia a dor deles, ouvia seus lamentos, e às vezes até sussurros que pareciam ecoar dentro dele, vindos de um lugar que nem mesmo sua mente entendia. Mas ele nunca comentou com ninguém. Era mais fácil viver ignorando. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas de Karakura após um dia cansativo, ele ouviu de novo aquela voz. Io, ainda tá dormindo? Não, né? Ichigo parou. Olhou em volta. Nada. Você cresceu, garoto, será que já é hora? Ainda não. Franziu o seno, mas seguiu andando. Devia ser cansaço. O selo antigo. Muito antes de Shigo nascer, duas almas se cruzaram no fluxo do destino. Uma delas era Koukich, um devorador de almas tão poderoso quanto imprevisível. Mas ao contrário dos outros de sua espécie, Koukich se recusava a devorar por malícia. Ele apenas absorvia para proteger, para crescer, para impedir que o poder caísse em mãos erradas. Por isso, os anciãos espirituais da Soul Society temiam seu poder. Ele foi selado, dentro de uma alma pura. Uma alma que nasceria forte. Que lutaria. Que guiaria mundos. Essa alma era Ichigo Kurosaki, e o selo só se quebraria quando Ichigo despertasse como um verdadeiro Shinigami. O encontro com Rukia naquela mesma noite, o destino bateu à porta de Shigo com uma força brutal, um Olovo atacando sua família. Rukia Koshiki surgiu, ferida, e ofereceu a única chance de proteger quem ele amava, tornar-se o Shinigami. Quando Ichigo aceitou a espada e perfurou o próprio peito, o selo se quebrou. O despertar de Kouki de dentro do mundo interno de Ichigo, entre torres negras e céu invertido, uma fenda de luz abriu-se como uma explosão de confete e brilho colorido. E de lá, surgiu ele. Um jovem com cabelo despenteado roxo, óculos escuros estilizados, um moletom com a frase devorador com classe e uma expressão debochada. Yoyo, finalmente. O GH, ficar selado por 15 anos é um saco. Ei, Ichigo, finalmente se resolveu, hein? Ichigo, confuso, se viu de pé no próprio mundo interior, olhando para aquele estranho com desconfiança. Quem é você? Calma aí, Drama Boy. O nome é Koukich, sua alma gêmea espiritual. Eu moro aqui. Tipo, literalmente. Desde que você era um zigoto. Isso é uma piada. Não, mas se fosse, eu começaria com um Olovo, um Shinigami e um devorador entram num bar. Ichigo tentou entender, mas Koukich pôs a mão no ombro dele, sério por um instante. Escuta, agora que você é um Shinigami, eu posso te ajudar. Minha missão aqui é te guiar, te treinar e te impedir de virar um drama ambulante com espada. Eu não vou te controlar. Mas vou estar sempre aqui. Sempre que precisar. O primeiro combate no mundo real, Ichigo enfrentava o Olovo. Era rápido, agressivo, imparável. Mas no instante em que Koukich despertou, Ichigo sentiu algo diferente. Como se uma energia selvagem e estável ao mesmo tempo corresse em suas veias. Use minha visão. Sinta a alma dele. Antecipe, como? Pensa assim, você não vai cortar ele, você vai devorar a chance dele de te vencer. Guiado por Koukich, Ichigo desvia dos ataques com precisão surpreendente e derrota o Olovo com um único golpe certeiro. Uma aura esbranquiçada e violeta brilha por trás dele por um instante, mas só ele sente. No dia seguinte Ichigo acorda em sua cama, exausto, mas a voz continua lá. Agora, mais clara, mais viva. Bom trabalho ontem, chefe. Agora, bora treinar. Quero te ensinar uma técnica nova chamada corte gular. Vai ser incrível, você nunca vai calar a boca, vai? Nunca, e você vai amar isso. Ichigo sorri levemente. Pela primeira vez, não se sente sozinho em sua jornada. Fim do capítulo 1. Acordei com um monstro dormindo dentro de mim, mas ele sorri, me ensina e me protege. Ele é meu aliado. Ele é minha outra alma, Bleach, alma gêmea. Capítulo 2. Treino com o devorador. Amanhã em Karakura começou como qualquer outra. Ichigo caminhava para a escola com as mãos no bolso e a mente longe. Mas, por dentro, ele carregava agora duas presenças, a sua e a de Koukich. Oh, chefe, se liga, que tal matar a aula hoje e fazer algo mais útil?
Tipo, não morrer em combate real por falta de treino. Cala a boca, eu não posso sumir da escola. Claro que pode. Eu literalmente vi você cortar um olovo no meio ontem. Matemática agora é opcional, meu parceiro. Ichigo suspirou. O mundo interno no intervalo da aula, Ichigo fechou os olhos, se concentrou e entrou no seu mundo espiritual. A cidade flutuante de torres negras e céu invertido o recebeu com um clima instável, como se uma tempestade estivesse sempre se formando, mas nunca explodisse. No centro, Kouki o esperava, sentado numa espreguiçadeira, tomando suco de caixinha. Você é o espírito de uma força ancestral e age como um adolescente de TikTok. E você é um Shinigami com cara de quem brigou com o espelho hoje de manhã. Qual o seu ponto? Ichigo cruzou os braços. Então, como funciona esse treinamento? Simples. Você vai aprender a usar o que eu chamo de energia da gula, a habilidade de sentir o coração espiritual do inimigo, e começar a devorá-lo antes mesmo de tocá-lo. Primeira técnica. Corte Gula Kouki invoca um clone espiritual de um olovo genérico. Esse aqui é o treinador 1. Não se preocupa, ele não morde. Só grita e explode às vezes. Ichigo se posiciona. Kouki se aproxima por trás, coloca as mãos nos ombros dele. Foca. Não pense em cortar. Pense em consumir. Isso é nojento. Não comer, bobão. Consuma a resistência dele, devore a força que protege o corpo dele com seu próprio poder espiritual. Tá. Tentando. A espada de Ichigo brilha levemente com uma borda esbranquiçada. Ele avança, o corte não atinge o corpo do alvo, mas a energia do olovo começa a se desfazer antes mesmo do impacto físico. Bom. Isso, garoto. Eu nem encostei direito. Exatamente. Você sentiu. Você devorou. Agora imagina isso contra alguém de verdade. Ichigo respira fundo. Aquilo era perigoso, mas empolgante. Kouki explica as regras. Ouça bem, Ichigo. Esse poder não é como o seu Zangetsu. Ele não grita. Ele sussurra. Ele não vence com força bruta. Ele corrói aos poucos, sutil e inevitável. Você vai usá-lo quando precisar vencer o impossível. Mas se exagerar, ele pode começar a devorar você também, então tem risco. Todo poder real tem risco. Mas eu tô aqui para te segurar. Somos dois. Sempre seremos dois. Visão rápida do futuro por um instante, Ichigo tem uma visão estranha. Ele em uma forma nova, com uma aura violeta, uma espada viva pulsando, e Kouki rindo ao fundo com óculos de neon. Ei! Você viu isso também? Vi. Mas relaxa, isso só vai rolar quando o bicho pegar de verdade. Spoilers são feios. De volta à realidade, Ichigo desperta no telhado da escola. O tempo passou. Alguém bate na porta da mente dele. Ichigo, estamos indo caçar um olovo. Preciso de você. Era Rukia. Mais uma missão. Kouki surge mentalmente, assobiando. Hora de testar nosso corte gula em algo que grita e morde. Vambora. Ichigo sorri, pegando sua espada. Tá pronto, Kouki. Sempre, chefe. Vamos devorar a noite. Fim do capítulo 2. Ele não é só um poder. Ele é uma alma dentro da minha. E juntos, vamos reescrever as regras desse mundo. Bleach, Alma Gêmea. Capítulo 3. A fome do vazio caiu sobre Karakura com um silêncio estranho. Rukia esperava Ichigo em cima de um prédio, o céu estrelado refletindo nos olhos dela. O celular espiritual apitava. Há um olovo de classe média nas proximidades. Está devorando almas errantes. Precisamos ser rápidos. Ichigo assentiu, ajustando a empunhadura de Zangetsu. Dentro dele, Kouki assobiava mimado. Primeira caçada oficial. Chefe, se prepara que o bufete espiritual abriu. Ichigo ignorou a piada. Mas sentia a energia pulsando em sua espada, como se Kouki estivesse injetando algo nela, uma fome leve e curiosa. O olovo. Quando chegaram ao local, um antigo parque abandonado, a presença do olovo era sufocante. O chão estava coberto de marcas queimadas e espíritos inofensivos tremiam ao redor. No centro, um olovo gigantesco, de aparência semelhante a um lobo deformado, devorava uma alma com garras negras.
Seu rosto era uma máscara com uma cicatriz em forma de X, mas, quando Ichigo apareceu, o Olof parou de devorar, e falou, com uma voz grave e distorcida. Você carrega ele, o devorador, o exilado, o que você é? Ichigo arregalou os olhos. Rukia também se espantou. Ele falou com o que de rio alto, agora com um tom mais sério. Esse aí me reconheceu. E isso é mau sinal. Significa que ele sobreviveu a uma era em que eu estive solto, e provavelmente fugiu. O combate começa. O Olof atacou com velocidade surpreendente. Rukia tentou congelá-lo com um Kid, mas foi repelida com brutalidade. Ichigo desviou por pouco e contra-atacou com um golpe direto. A lâmina atingiu, mas não cortou. O quê? Ele se curou. Esse tipo de Olof se alimenta da própria dor. Ele é um regenerador. Corte comum não adianta. Mas, vamos colocar o Gula para trabalhar. Segunda tentativa. Corte Gula ativado. Ichigo concentrou energia espiritual. A lâmina de Zangetsu brilhou como uma borda violeta e branca, como se estivesse faminta. Respira fundo. Não pense em matar. Pense em devorar a defesa dele. O escudo. O medo. A regeneração. Ichigo avançou. O Olof gritou e cuspiu uma rajada negra, mas Ichigo a partiu ao meio, e, com um giro, atravessou o peito da criatura com um corte Gula. A energia espiritual do Olof começou a ser drenada antes mesmo da lâmina sair do corpo. O Olof gritou. Não. Ele voltou. Ele voltou. Em segundos, o corpo do Olof explodiu numa névoa escura, e o som de ossos quebrando ecoou no ar. Após a luta, Rukia estava em choque. Aquilo não foi só um ataque. Você sugou algo dele. Eu só fiz o que senti que era certo. Com o que apareceu em seu mundo interno, de braços cruzados, mais sério. Foi só uma parte. Mas cuidado, Ichigo. Quanto mais você usar o corte Gula, mais vamos atrair coisas antigas. Coisas que me conheciam. E nem todas estão felizes em me ver de volta no fim da noite. Na escuridão de um bosque distante de Karakura, um ser encapuzado observava um cristal espiritual pulsando. Então, o devorador despertou. Vai interferir, mestre? Ainda não. Vamos esperar que ele devore mais do que consegue engolir. Fim do capítulo 3. Há um preço para devorar o poder. E há quem queira cobrar. Bleach. Alma Gêmea. Capítulo 4. Treinamento infernal do Devorador. O céu estava limpo em Karakura, mas dentro de Ichigo, o caos se preparava. Logo após a batalha com o Olof Regenerador, Koukid chamou Ichigo para retornar ao mundo interno. Mas dessa vez, o lugar estava diferente. O mundo interno em mutação. Ao fechar os olhos, Ichigo despertou no que parecia um mesmo céu invertido de sempre, mas agora o chão estava rachado, as torres despedaçadas, e uma névoa púrpura densa envolvia tudo. Isso aqui não estava assim antes. Claro que não, chefe. Bem-vindo ao inferno do Devorador. Você tá de brincadeira. Eu pareço estar rindo. Koukid ri alto. O desafio. Quebrar para crescer. Koukid, agora vestindo um manto com símbolos estranhos e olhos brilhando em roxo, flutua no ar como uma energia sufocante. Ichigo, se você quer usar meu verdadeiro poder, precisa sofrer por ele. Já passei por guerras, luto, traições. Então você tá pronto. Agora vai passar por mim. Com um estalo de dedo, Koukid duplica. 5 versões sombrias de Ichigo surgem ao redor dele, cada uma representando um aspecto que ele já enfrentou. Ichigo Olof, Ichigo Quincy, Ichigo humano fracassado, Ichigo com medo da morte, Ichigo descontrolado por raiva. Derrote todas elas. Isso é castigo ou aula? Ambos. Mas com meu estilo. Se bater em você, é lição. Se quase te matar, é bônus. A luta contra si mesmo. Ichigo começa enfrentando seu lado Olof. A criatura sorri e diz: você sempre teve medo de mim. Mesmo quando me usou. Mas eu fui você quando você venceu. E eu ainda sou você. Mas melhor agora. Ichigo ativa o corte Gula e desfaz o Olof com um golpe preciso. A aura púrpura absorve não só a força, mas também parte do trauma. Cada versão é vencida com esforço brutal. Cada luta é como reviver o passado com dor dobrada.
Koukid apenas observa, fazendo anotações em um caderninho espiritual com frases como: nota 6, muito drama nota 9, soco bonito nota 10, chorou e bateu junto. Arte a boca do caos depois das lutas, Ichigo está ajoelhado, ofegante, sangrando no mundo espiritual. Koukid se aproxima com um sorriso mais sério. Você resistiu a todas as versões quebradas de si mesmo. Agora, vai abrir a porta final. Koukid aponta para uma fenda na realidade. Uma abertura de energia pura em forma de uma boca monstruosa feita de luz e sombra. Essa é a boca do caos. Ela te ensina a devorar o impossível, técnicas, barreiras, até ilusões mentais. E como eu aprendo isso? Simples. Pulando dentro dela. Ichigo respira fundo. É tipo pular no inferno com confiança. Agora você entendeu o meu método. Sem hesitar, Ichigo salta na boca do caos. A revelação dentro da boca, Ichigo vê ecos de memórias de inimigos, amigos e lutas que ainda nem aconteceram. É como mergulhar no mar do tempo e da alma. Ele acorda com uma nova marca roxa brilhando no braço direito. Koukid aparece e diz: agora você consegue invocar fendas de gula, rasgando o ar e sugando técnicas inimigas antes que te atinjam. Mas use com sabedoria. Quanto mais eu uso, mais me torno como você. Exatamente. E é por isso que eu tô aqui. Pra te manter inteiro. Epílogo. Alguém está observando. Do outro lado do mundo espiritual, um ser encapuzado observa através de um espelho negro. Atrás dele, outras 3 figuras mascaradas com olhos flamejantes surgem. Koukid está treinando seu receptáculo. Então ele vai tentar completar o ritual da gula. Vamos impedir. Nem que tenhamos que devorar o devorador. Fim do capítulo 4. Toda força tem um preço, mas eu já paguei com dor. Agora, eu cobro com poder. Bleach, Alma Gêmea. Capítulo 5. Nenhum minuto de descanso. O mundo espiritual de Ichigo ainda tremia. As torres, antes quebradas, agora começavam a se reconstruir sozinhas. O céu invertido brilhava com um novo tom violeta, e a névoa púrpura se tornava mais viva. Koukid bocejava no alto de uma torre, deitado numa rede feita de energia espiritual. Tá, chefe, já foi, né? Você enfrentou suas versões demoníacas. Caiu na boca do caos. Dominou a fenda de gula. O que mais você quer? Ichigo, suando, com as mãos em posição de combate, respondeu sem hesitar. De novo. Mas eu ainda não tô pronto. Um Shinigami que não para. Koukid desce da rede com cara de espanto. Você não vai descansar nem um pouquinho? Um chá? Um cochilo espiritual de 5 minutos? Não. Você vai morrer treinando. Melhor do que morrer em batalha fraco. Por dentro, Koukid, pela primeira vez, ficou quieto por alguns segundos. Ele já viu muitos guerreiros. Já devorou muitos. Mas Ichigo era diferente. Tá bom então, chefe. Se você quer mais, então eu vou te dar o próximo nível. O modo Fúria da Gula. A Fúria da Gula. Um treino impossível. O ambiente muda. O céu se divide em 2. O solo vira um campo de batalha espiritual com terremotos e erupções de pura energia. Koukid se transforma, seus olhos brilham, e atrás dele surgem bocas flutuantes feitas de Reiryoku, como fantasmas devoradores. Essas são minhas fendas vivas. Elas te caçam, sugam seu Reiryoku e atacam sua mente. Para usar a Fúria da Gula, você precisa dançar com elas. Durante 3 horas espirituais, você vai ser caçado por tudo que esse poder tem de pior. Ichigo encara. Tranquilo. Vamos. Caçado pelas fendas durante horas, Ichigo corre, salta, corta e apanha. As fendas vivas desviam dos golpes, antecipam pensamentos, e toda vez que o tocam, drenam uma parte da alma dele, forçando-o a recuperar na marra. Mais rápido, Ichigo. Gritar não resolve. Escuta sua fome, deixa ela guiar sua espada. A espada de Ichigo começa a vibrar sozinha, como se estivesse sintonizando com a loucura do campo de treinamento. Aos poucos, ele começa a perceber que não deve lutar contra a fome, mas usá-la como instinto puro. No final, com o corpo exausto, Ichigo sorri. Agora, eu entendi. A gula não é só consumir. É nunca se contentar.
Eu nunca vou me contentar com menos do que o melhor de mim. Koukid aplaude. Essa é a frase mais linda que já ouvi de alguém que tá coberto de sangue, suor e dor. Meus parabéns, chefe. Você acaba de entrar no nível insano. Koukid, surpresa e orgulho mais tarde, enquanto Ichigo dorme por 10 minutos. Finalmente, Koukid caminha pelo mundo espiritual dele, observando as torres agora mais altas e sólidas. Você tá mudando esse lugar com pura força de vontade. Você nem percebe, mas já passou do nível de muitos capitães. Só não quero que você esqueça de descansar, ou vai acabar se perdendo no meio da sua própria fome. Mas Koukid sorri. Ainda assim, se tem alguém que pode engolir o impossível e continuar de pé, é você, Ichigo. Epílogo. Inimigos em movimento. Do outro lado do mundo espiritual, os três encapuzados olham para o céu. Um deles observa as energias ao redor como uma esfera mágica. Ele dominou a fúria da gula. O selo em seu braço se expandiu. O ritual vai começar mais cedo do que prevíamos. Devemos matá-lo agora. Não. Vamos deixá-lo crescer. Até que ele mesmo destrua a barreira entre o mundo espiritual e o reino dos devoradores. Fim do capítulo 5. Eu não vou parar, mesmo que doa. Mesmo que sangre. Porque minha vontade é mais faminta do que qualquer poder. P. Bleach, Alma Gêmea. Capítulo 6. A calma que eu quero devorar o céu do mundo espiritual. Estava calmo pela primeira vez em dias, mas dentro de Ichigo, a tempestade rugia sem parar. Ele se levantava antes mesmo de dormir. Corria, golpeava, cortava, pulava e concentrava. Sem parar. Sem pausa. Sem pensar. Koukid começa a se preocupar no alto de uma torre. Koukid observava tudo em silêncio. Ichigo treinava há quase 4 dias seguidos dentro do mundo interno, só saindo para missões e voltando direto para treinar de novo. Seu corpo já estava no limite. Mas sua alma continuava avançando. Esse garoto é insano. Nem eu aguentava treinar tanto assim sem pelo menos fazer uma dancinha ou um cochilo cósmico. Mesmo brincando, Koukid sentia algo estranho. A energia espiritual de Ichigo estava começando a se distorcer. O treino da calma impossível. Certo momento, Ichigo para no centro do mundo espiritual. Senta-se de pernas cruzadas. Fecha os olhos. Eu já consigo cortar sem tocar. Eu já consigo sentir antes de ver. Mas não consigo me acalmar. A gula grita o tempo todo. E se eu não aprender a calá-la, ela vai me engolir. Então, ele tenta algo novo. Meditar. No centro da fome. Meditação dentro do caos. Koukid, surpreso, aparece ao lado dele. Então você quer meditar? Com a gula latindo na sua cabeça. É isso. Se eu não conseguir paz aqui, eu nunca vou ter fora. Ichigo senta e começa a respirar. Mas logo, dentro de sua mente, surgem as fendas de gula, as versões dele mesmo, os gritos dos inimigos que enfrentou, e os ecos dos que ainda virão. Você não vai conseguir, Ichigo. Nem eu consigo meditar com tanta bagunça mental. Então vou treinar até a minha mente me obedecer também. Treinamento psicoespiritual durante horas. Ichigo tenta encontrar paz dentro do próprio caos. E falha. E tenta de novo. E falha de novo. Mas ele nunca para. Imagens de Orihime, Rukia, Renji, Chat, seu pai. Imagens de Aizen, Ivash, Grimjov. Todos surgem. Todos gritam. Todos provocam. Mas Ichigo se mantém sentado, mesmo que sangue escorra de seus olhos espirituais. Até que, finalmente, um instante. Um segundo. Silêncio. O mundo espiritual se apaga, e Ichigo flutua sozinho no vazio. A alma em equilíbrio lá, no centro do nada, ele escuta a voz de Koukid. Mas calma. Tranquila, séria. Você conseguiu. Você achou a boca da calma, o contrário da fenda da gula. Agora você pode escolher, devorar com raiva, ou com propósito. Ichigo abre os olhos. Uma marca branca aparece sobre seu peito, suave, em forma de um círculo. Era o símbolo da gula equilibrada. Nova técnica. Respiração devoradora ao retornar. Koukid sorri com orgulho. Parabéns, chefe. Agora você pode invocar a gula sem gritar com ela. Você pode cortar e curar ao mesmo tempo.
Você pode consumir energia inimiga e transformá-la em paz. Ichigo respira fundo, e pela primeira vez em muito tempo, ele sente calma de verdade. Epílogo. O encapuzado sorri do outro lado. Os observadores encapuzados veem o símbolo no peito de Ichigo. Ele alcançou o ponto de equilíbrio. Ele ativou a respiração devoradora. Ele está se tornando o devorador perfeito. Então está na hora de mandarmos o primeiro ceifador da gula. A próxima luta será definitiva. Fim do capítulo 6. Eu treinei até minha alma sangrar, mas encontrei algo que ninguém nunca me deu. Paz. E agora, posso usar a fúria com propósito. Bleach. Alma gêmea. Capítulo 7. Calma é a forma mais letal da raiva. A seita encapuzada se reunia em silêncio no coração de uma caverna espiritual selada, muito além da Soul Society, entre as fendas que separavam os mundos. Eles tinham um único propósito: eliminar o receptáculo da gula, antes que ele se torne absoluto. O ritual havia começado. O ceifador da gula foi invocado, mas o que apareceu não foi o ceifador. Foi Ichigo. Entrada brutal num piscar de olhos. As paredes da caverna explodiram. O chão rachou. O ar ficou pesado. Ichigo entrou sozinho. Veste uma versão quase fundida do uniforme Shinigami com traços roxos e brancos, sua espada em punho, a marca branca brilhando sobre seu peito. Nenhuma palavra foi dita. Um dos membros da seita gritou: "Ele nos achou." Impossível. Ichigo respondeu com silêncio. E então, correu. A primeira morte. Raiva silenciosa. O primeiro inimigo tentou lançar um feitiço espiritual de selamento. Ichigo avançou com um soco direto no peito, que não só quebrou as costelas, como drenou toda a energia espiritual do homem com um toque. Cada golpe puxava a alma. Cada movimento desmanchava a resistência. O corpo do homem se desfez em poeira espiritual. O segundo grito cortado. Outro membro tentou fugir. Ichigo apareceu atrás dele com a espada semi-recuada. Você queria a gula? Então vai sentir o que ela é. Quando se equilibra com a paz. Um único corte horizontal. O sangue não caiu. A alma foi sugada tão rápido que o corpo caiu morto antes de perceber. Com o que observa no mundo interno, com o que observa pela primeira vez sem fazer piada. Ele assiste à destruição da seita com um brilho nos olhos. Você entendeu, chefe? A raiva cega, mas a raiva calma é cirúrgica. Técnica. Corte tranquilo. Ichigo caminha pelo templo. O último grupo de 5 inimigos ataca ao mesmo tempo. Magias. Espadas. Maldições. Ichigo fecha os olhos. Respira. Corta o ar com a espada. Uma fenda de gula se abre como uma boca invisível. Todos os ataques são devorados. Então ele avança, sem pressa. Cada golpe com a espada ou punho vem com um brilho branco e roxo. Cada golpe arranca parte da alma. Gritos. Imploração. Silêncio. Ao final, todos os membros da seita são pulverizados. Nem mesmo poeira espiritual restou. O fim da seita sozinho. Ichigo observa o altar. Vocês me caçaram como um monstro, mas esqueceram. Eu tenho um monstro do meu lado, e ele me ensinou a devorar o que me persegue. Ele finca a espada no chão e diz, sem gritar: que venham os próximos. Eu já aprendi a lutar sem perder minha alma. Epílogo. Uma nova ameaça observa no plano mais distante, algo mais antigo que os ceifadores acorda. Um olho dourado se abre num templo oculto entre mundos. O receptáculo chegou ao ponto de equilíbrio. Mas quanto tempo até ele devorar a si mesmo? Fim do capítulo 7. Eu não precisei gritar, nem me descontrolar, porque agora minha calma é minha arma, minha raiva é minha precisão. Bleach. Alma gêmea. Capítulo 8. Contrato de fogo. O espírito da vingança. À noite em Karakura estava estranhamente quieta. O céu não tinha estrelas. A brisa estava quente demais. Ichigo caminhava pelos limites do mundo espiritual, um campo entre as realidades que se abriu após ele destruir a seita dos ceifadores. Ele sentia um chamado antigo, algo que não vinha nem de Koukichi, nem de sua alma original. Tem algo errado aqui. Ou algo muito certo, chefe. Isso aí não é o lobo, nem Quincy, nem gula. É outra coisa, antiga.
A aparição do parasita da vingança do centro da terra rachada. Uma mão flamejante surge. O chão se parte, e dele sobe uma figura de caveira envolta em chamas negras e lava vulcânica, com um rastro de fumaça que cortava a alma. Mas ele não atacou. Ele falou. Kurosaki Shigo. Eu sou o espírito da vingança, um simbionte espiritual que vive da alma dos fortes. Mas não por fome, por propósito. E por que me chamou? Porque você já devora com equilíbrio, mas ainda sente raiva. Eu sou a vingança do mundo, e você é a alma perfeita para mim. O contrato o chão se iluminou com círculos de fogo, símbolos antigos em espiral. O parasita estendeu a mão, uma mão derretendo como magma vivo. Se aceitarmos o contrato, seremos um, mas só enquanto sua raiva tiver propósito. Me traía, e se tornará minha pira. Ichigo cerrou o punho. Eu não aceito poder por ser de sangue. Mas se for para proteger, destruir monstros, e salvar, então sim. Ele apertou a mão flamejante. O contrato foi selado. Nascimento do Venom. O simbionte de fogo envolveu Ichigo como uma armadura viva. Lava derretida se misturava com Heiryoku. Uma segunda pele surgiu, feita de chamas líquidas, com detalhes negros e vermelhos. No ombro de Ichigo, uma marca de caveira flamejante apareceu. Dentro de sua mente, uma nova voz ecoou. Nome: Venom. Classe: Espírito da Vingança. Status: ligado ao hospedeiro perfeito. E aí, Ichigo, pronto para fazer justiça com estilo? Ichigo deu um leve sorriso. Sempre. Koukid apareceu atrás, de braços cruzados. Meu irmão, agora você tá andando com caveira em chamas. Cara, sua vida é um anime dentro do próprio anime. Mas, curti. Esse Venom parece firmeza. A primeira transformação, modo vingança. Uma nova missão apareceu. Olofs violentos estavam massacrando almas inocentes na orla espiritual de Karakura. Rukia pediu ajuda, mas antes mesmo que Ichigo respondesse, ele já estava correndo, pegando fogo. No campo de batalha, os Olofs avançaram com tudo. Ichigo ativou o modo vingança. Sua pele ficou envolta em magma escuro, olhos em chamas, e sua espada Zangetsu ganhou ranuras vermelhas, como veias de fogo. Olofs, vocês passaram do limite. Hora da punição. Técnica nova. Corrente infernal. Ichigo girou a espada. Venom criou uma corrente de fogo saindo do braço dele, como uma extensão viva da armadura. Ele laçou os Olofs, puxou-os no ar e os queimou em pleno plano espiritual, não só destruindo seus corpos, mas purificando as almas deformadas, algo que nem Shinigamis comuns conseguiam. Eu não vim só matar, eu vim fazer justiça, e justiça queima até a alma. Ligação de vontades dentro da mente de Ichigo, agora dividida em 3 níveis. Ele, Koukid e Venom, os 3 se reuniram no alto da torre invertida. Koukid: cê tá criando um time, chefe. Venom: ele é digno. E se ele cair, eu caio com honra. Ichigo: eu não vou cair. E se cair, levanto em chamas. Epílogo. O último espírito observa em um altar flamejante perdido no deserto espiritual. Um espírito antigo desperta. Seu corpo é feito de cinzas e olhos de brasa. O espírito da vingança voltou. E encontrou um corpo digno. Então é hora de acordar o devorador do juízo. Fim do capítulo 8. Eu devoro com calma. Eu luto com raiva. E agora? Eu queimo com propósito. Meu nome é Ichigo Kurosaki. E você não quer me ver com raiva. Bleach, Alma Gêmea. Capítulo 9. O monstro calmo e sacana chegou à reunião após a destruição da seita e os eventos recentes envolvendo o espírito da vingança. Uma ordem especial veio direto do comandante capitão Ichigo Kurosaki. Presença obrigatória na Central 46. Reunião de emergência com todos os capitães. Ichigo olhou a convocação enquanto comia um onigiri no telhado de Karakura High. Nossa, reunião com figurão de novo. Será que posso levar o Venom? Ele faz ótimos comentários durante o tédio. Koukid: leva. Só cuidado para não derreter a cadeira do Yamamoto. A chegada no Seireitei. Ichigo surgiu no Shinkaimon com passos tranquilos, vestido com seu novo aori preto com detalhes brancos, vermelho fogo nos ombros e a marca da caveira flamejante no braço.
Os Shinigamis que estavam de guarda engoliram seco. A energia dele era sufocante, mas, calma. Elegante. Como um vulcão que sorri. Ele entrou na sala da reunião com um sorriso de canto de boca. E aí, bom dia, senhores capitães. Que cara séria é essa? Alguém escondeu o chá do comandante. Reações dos capitães Byakuya. Kushiki levantou uma sobrancelha, incomodado com o tom informal. Mayuri Kurotsushi já analisava o corpo de Shigo em silêncio com olhos quase arregalados. Zaraki Kenpachi sorriu. Esse moleque tá diferente. Eu gostei. Quero ver até onde ele aguenta agora. Shunsui Kyorako, o comandante capitão, sorriu sob o chapéu de palha. Ishigo, você mudou. Pra melhor, espero. Ishigo, depende do ponto de vista. Tô mais bonito, mais forte e agora com 2 monstros morando dentro de mim. Tipo um duplex espiritual. A personalidade nova de Ishigo. Ele falava com ironia leve, fazia piadinhas rápidas, mas em nenhum momento desrespeitava de verdade. A nova personalidade era carismática e magnética, uma mistura de zanjetsu com sarcasmo, de veneno com leveza. Mas quando começou a explicar as ameaças, a sala gelou. A seita foi obliterada. Um novo ciclo de espíritos antigos despertou. Eu fiz um contrato com o espírito da vingança. E agora, eles vão vir atrás de mim. Se vocês acham que a Aizen foi problema, esses caras são do tipo que comem capitães no café da manhã. O equilíbrio entre poder e calma. Byakuya interrompeu. Você fala com desdém, mas está brincando com forças proibidas. Você não teme perder o controle? Ishigo olhou diretamente para ele. Tô sempre no controle, Kushiki. Porque minha calma é mais afiada que qualquer Bankai. E se eu perder o controle? Melhor correr. Venom se manifestou nos olhos de Ishigo por um instante, como um reflexo de fogo negro. Fofo, ele é esse cara calmo que te ameaça sorrindo. Já falei que gosto desse hospedeiro. Conclusão da reunião. Shunsui se levanta e suspira. Você é um perigo, Ishigo, mas também é nossa melhor chance. Continue evoluindo. E se algo te dominar, nós iremos te parar. Concorda? Ishigo fecha os olhos e sorri levemente. Claro, se um dia eu cair. Só certifiquem-se de me enterrar fundo, muito fundo, porque se eu voltar com fome, vai ser o fim do mundo. Epílogo. Aviso da alma. Na saída da reunião, Ishigo caminha sozinho por um corredor escuro. Com Oukid aparece ao lado dele, braços cruzados, sério pela primeira vez em dias. Chefe, eu vi seus olhos naquela sala. Você tá mesmo pronto para isso tudo? Ishigo responde olhando pro céu. Não importa, se eu tiver ou não. Vou continuar andando. Com vocês. Sempre. Fim do capítulo 9. Sou forte o bastante para sorrir. E calmo o bastante para destruir sorrindo. Bleach. Alma Gêmea. Capítulo 10. Despertar Celeste do Espírito da Vingança. Era madrugada no Seireitei. Ishigo estava treinando sozinho nos campos externos, em silêncio, com sua zanjetsu cravada no chão. O ar estava calmo demais, mas dentro dele, algo fervia. Venom estava quieto há dias. Nenhuma piada. Nenhum sussurro. Só uma pressão incômoda, crescendo no fundo da alma. Com Oukid percebe algo errado no mundo espiritual. Com Oukid surge num campo escuro, andando entre as torres da mente de Ishigo. Ei, Venom? Tá por aí, parceiro. Porque seu fogo tá estranho, e isso é vindo de mim, o cara do caos roxo. De repente, uma explosão de energia o interrompe. O céu se rasga, e uma luz azul celeste com tons roxos desce como um cometa. O chamado na alma de Ishigo. Venom finalmente fala, mas com uma voz diferente. Mais lenta, mais profunda, quase ancestral. Ishigo. Estou evoluindo. Queimando além da vingança. Você me deu propósito. Agora, eu vou me tornar forma viva de justiça pura. E você será minha chama eterna. O despertar começa no mundo real. Ishigo cai de joelhos. Sua marca de caveira brilha em branco flamejante. Sua armadura começa a se dissolver em fumaça azul. Mas, tá tudo queimando, por dentro. E então, explosão celestial. Um círculo de fogo azul celeste com centro roxo se expande. A vegetação ao redor se curva. Os Shinigamis próximos desmaiam.
Venom desperta. Forma nova. Venom celeste. A armadura simbiótica volta a cobrir Ichigo, mas agora, as chamas são azuis claras com reflexos celestes. Os detalhes são roxo translúcido, pulsando em espiral. A espada tem uma corrente luminosa viva, como um fragmento de aurora. Seus olhos agora brilham em azul e violeta, sem pupila. E então, ele fala, com a voz combinada de Ichigo mais Venom. Agora, não sou apenas vingança. Sou equilíbrio em combustão. Sou a justiça de quem queimou sem se apagar. Teste imediato. Invasão no Seireitei. Como se o universo sentisse a transformação, um portal se abre no céu. Dele, surge um ser desconhecido. Um espírito de julgamento, todo feito de metal, espinhos, e luz branca pura, com olhos cegos. Eu senti o despertar do fogo sagrado. E vim purificá-lo. Ele dispara lanças de luz em direção ao Seireitei. Mas Ichigo avança primeiro. Técnica nova. Explosão celeste da vingança. Ichigo gira a espada e estende a mão. Uma marca de caveira azul aparece no ar, uma runa viva. Explosão celeste da vingança. A marca se acende. Uma rajada de chamas azuis com traços roxos explode, tomando forma de um dragão flamejante. O espírito de julgamento é lançado contra o chão, completamente queimado. Mas sem dor. Essa chama não destrói. Ela condena, e só queima quem merece. Os três unidos no mundo espiritual, Ichigo, Venom e Koukid se encontram. Koukid. Chefe, tu tá virando uma entidade. Sério. Venom, calmo. Agora posso existir por tempo indeterminado. A chama azul é estabilidade. Obrigado por me deixar evoluir, Ichigo. Vocês fazem parte de mim. Se eu evoluo, vocês vêm comigo. Eles sorriem juntos. Uma alma dividida em três, que age como uma só. Epílogo. A reação do mundo. Capitães. Acordão de sobressalto. O que foi essa pressão espiritual? Isso não era Bankai. Não era o Love. Não era Quincy. Não era nada conhecido. O comandante Shusui abre os olhos, sussurrando. Ichigo. O que você tá se tornando? Fim do capítulo 10. Eu não sou só vingança, nem só gula, nem só bondade. Eu sou fogo azul calmo. E agora, ninguém me apaga. Bleach. Alma gêmea. Capítulo 11. O receptáculo dos pecados. A ira desperta após a explosão de energia azul celeste da transformação de Venom. O mundo espiritual não teve paz. Portais instáveis começaram a se abrir por todo o céu da Soul Society. O tecido entre céu, inferno e o mundo humano enfraqueceu. E no centro de tudo, claro, estava Ichigo. Parece que eu não consigo ficar uma semana sem virar o alvo do universo. Koukid. Chefe, dessa vez a vibe tá diferente. Eu tô sentindo um cheiro de sangue divino e enxofre ao mesmo tempo. Venom. Isso não é um olovo, nem um anjo. É uma fúria antiga. O pecado chega ao céu, se rompe em uma fenda vertical. De dentro dela, cai uma figura com asas negras cobertas de runas douradas, olhos incandescentes como estrelas mortas e uma coroa feita de chamas negras e raios. Seu nome ecoa no ar. Iratus, o pecado da ira celestial. Aquele que incendiou os céus e soprou fogo nos corações dos deuses e demônios. Ichigo não ataca. Ele sente, porque a energia desse ser é familiar. O diálogo dos guerreiros. Iratus pousa diante de Ichigo. A terra ao redor treme. Ichigo Kurosaki. Você carrega a gula, a vingança, mas te falta a fúria pura. A indignação justa, a força que nasce quando tudo que você ama está ameaçado. E eu sou essa força. Ichigo responde, sério. Se você é mais um monstro tentando controlar meu corpo, já pode voltar para sua dimensão. Iratus, eu não quero te dominar, quero me fundir. Porque pela primeira vez, eu encontrei alguém que pode carregar minha ira, sem ser consumido por ela. O pacto da ira. Iratus estende a mão, coberta por brasas negras e eletricidade roxa. No ar, forma-se um círculo de contrato, marcado por runas de ambos os lados, celestial e infernal. Se aceitarmos, você será o receptáculo dos pecados, e eu serei sua fúria. Apenas quando necessária. Apenas quando justa. Ichigo olha pro céu. Lembra de seus amigos. De seus inimigos.
de tudo que perdeu e de tudo que protege. Fúria não é fraqueza. É o grito que vem quando o silêncio não salva ninguém. Eu aceito. O pacto é selado. Transformação. Modo ira celestial. Uma explosão negra e dourada toma conta do campo. Ichigo assume uma nova forma. Seus olhos ficam vermelhos com contorno dourado. Uma aura flamejante negra gira ao seu redor, com relâmpagos brancos. Seu auri é marcado com o símbolo da ira, um círculo de chamas partido ao meio. Sua espada ganha uma segunda lâmina menor, que vibra com calor constante. Dentro dele, a voz de Iratus ressoa com calma. Sou tua fúria contida. Quando o mundo for injusto demais, eu serei teu rugido. União dos três no mundo interno, com Oukid e Venom aparecem ao lado de Iratus. Com Oukid. Irmãozão barra pesada, hein? Gosto desse estilo gladiador caótico. Venom. Equilíbrio é o que importa. Fúria com propósito é arma divina. Iratus. A união de nossos três poderes está só começando. Ichigo sorri. Gula, vingança e ira. Um desequilíbrio puro. Não. Uma alma que aprendeu a domar monstros. Epílogo. O livro dos pecados se abre em um altar esquecido fora do tempo. Um grimório antigo começa a se abrir sozinho. As páginas queimadas revelam símbolos distorcidos e vozes murmurantes. O terceiro pecado foi selado. Faltam 4. E quando o último for aceito, o receptáculo despertará como rei dos pecados. Fim do capítulo 11. Minha raiva não é explosão. É fogo eterno, calmo e controlado. E se você pisar no que eu protejo, vai queimar como se estivesse tocando a alma dos próprios deuses. Bleach. Alma gêmea. Capítulo 12. A raiz do mal é cinza. Agora o céu da Soul Society ficou vermelho. Não era pôr do sol. Era declaração de guerra. As trevas do plano reverso, o reino onde os pecados proibidos e as almas deformadas habitavam, romperam a barreira espiritual. Um exército de entidades sombrias, guiadas por arcanos corrompidos, demônios híbridos e deuses esquecidos, marchava em direção à destruição total. Mas algo os esperava. O último guardião do caos no alto de uma montanha espiritual, Ichigo Kurosaki observava em silêncio. Com o auri rasgado, marcas de gula, vingança e ira brilhando no peito, sua aura era tão estável quanto explosiva. Com Oukid. Chefe, o buffet chegou. Hora de devorar o cardápio completo do mal. Venom. Você sabe o que fazer. Justiça, brasa e lâmina. Iratus. Mostre a eles que a verdadeira ira é calma, mas final. Ichigo deu um passo. O mundo tremeu. A limpeza espiritual começa. Um dos generais do exército maligno tentou rir. Você é só um humano. O recipiente instável. Um experimento falho. Ichigo. É engraçado. Eu penso o mesmo de vocês. Sem mais palavras, Ichigo avançou. Com Oukid tomou o braço esquerdo, mordidas de energia devoradora em cada golpe. Venom cobriu o corpo com a armadura celeste de lava azul. Iratus ativou os olhos flamejantes e a espada dupla cortou a realidade em faixas. 100 inimigos. 100 mortos. 1 segundo. Técnica final. Dilúvio dos pecados. Ichigo levanta a espada. Ela gira em espiral, absorvendo a energia de seus 3 pactos. Vocês querem escuridão? Então vão conhecer a luz que queima mais forte. A luz da alma que enfrentou todos os próprios monstros, e venceu. Do céu, uma explosão de energia multicolorida rasga as nuvens. 7 pilares de fogo, luz, trevas, som, fúria, silêncio e vazio surgem. Os inimigos tentam correr. Não dá tempo. O ataque final, dilúvio dos pecados, limpa o campo como uma maré divina. Os outros pecados se revelam quando a poeira espiritual abaixa. 7 vozes falam dentro da mente de Ichigo. Você nos venceu, sem nunca nos conhecer. Então você é digno de todos nós. Os últimos 4 pecados surgem. Luxúria, Ladeluz, uma mulher espectral de olhos dourados e véu de energia. Desejo não é fraqueza. É fome pelo que te move inveja. Verna, um garoto pálido com olhos nas costas. Sentir inveja é querer ser melhor. Você já é preguiça. Dominus, uma sombra gigante que flutua lentamente. Você luta até quando devia descansar. Eu te equilibrarei. Avareza, Golden, um ser metálico e ambicioso com voz tripla.
Você quer tudo, não para si, mas para proteger. Aceito o contrato final. 7 círculos se unem no ar. 7 runas queimam sobre o céu. E no centro, Ichigo, de olhos fechados, absorvendo tudo com tranquilidade. Se vou carregar o peso dos pecados, então que eles sejam meus aliados, e não minhas correntes. O receptáculo está completo. Epílogo. A criação do 8º caminho no vazio espiritual. Uma nova dimensão começa a se formar. Um ser com todos os pecados, mas nenhum desequilíbrio. Um humano com alma de fogo e mente de paz. Nasce agora o 8º caminho. Nem céu, nem inferno. Nem Deus, nem Olov. Apenas Ichigo. Fim do capítulo 12. Eu não sou herói, nem santo, nem monstro. Sou tudo que tentei vencer, e venci por dentro. Sou Ichigo Kurosaki, receptáculo dos 7 pecados. E agora, a raiz do mal é só cinza. Bleach, alma gêmea. Capítulo final. Um humano chamado Ichigo. O mundo inteiro estava em silêncio, mas não por medo, por paz. O céu da Soul Society estava claro. A névoa do eco-mundo havia sumido. O mundo humano, antes alvo de invasões e colapsos espirituais, estava calmo como nunca antes. E tudo isso, por causa de um único humano. O caminho de um só Ichigo caminhava por entre os campos espirituais de Seireitei, sem sua armadura flamejante, sem os olhos incandescentes, apenas Ichigo Kurosaki. Mas por onde passava, capitães, demônios, ceifadores e entidades celestiais se curvavam. Ele não nos dominou. Ele nos entendeu. E por isso, o seguimos. O acordo impossível. Em um salão gigante flutuando entre as dimensões, os representantes máximos dos 3 mundos estavam reunidos. Soul Society, comandante Shusui. O Ecomundo, a nova rainha Olov. Céus e infernos, os anciãos espirituais. Planos perdidos, os 7 pecados, agora livres e conscientes. Ichigo apareceu, sozinho. Eu não vim dar ordens. Vim propor algo simples. Paz real. Respeito entre reinos. Sem escravidão, sem extermínio, sem perseguição. Se até eu consegui domar a gula, a ira e a vingança, então vocês conseguem domar o orgulho. Todos ficaram em silêncio. E ajoelharam-se juntos. O acordo Kurosaki foi assinado. A rosa da Soul Society. Após a cerimônia, Ichigo voltou aos campos, esperando ninguém, mas ela apareceu. Capitã Akariumi, da 9ª Divisão, conhecida como a Espada de Luz Carmesim, a mais forte entre as mulheres da Soul Society. Cabelos prateados com brilho lilás, olhos dourados, postura firme, e um sorriso raro. Você fez o que nem os deuses conseguiram, Ichigo. Unir tudo sem destruir nada. E mesmo assim, continua andando como se fosse só mais um. Ichigo sorri de leve. Talvez seja isso que me manteve inteiro. Não querer ser nada além de eu mesmo. Ela se aproxima, tira a luva de capitã, toca o rosto dele suavemente e diz: você salvou todos os mundos, mas roubou um coração. E eu não quero ele de volta. Eles se beijam, com o céu da Soul Society claro como nunca. O legado anos se passaram. Ichigo nunca quis trono, nunca aceitou o título de rei espiritual. Mas seu nome ficou marcado em todas as dimensões. Em escolas espirituais, se ensinava a disciplina Kurosaki. Crianças humanas cresciam aprendendo o equilíbrio dos pecados. E todos os mundos celebravam o dia do receptáculo. Epílogo. A última frase gravada na espada de Ichigo, fincada num jardim entre as realidades, uma frase foi entalhada. Aqui descansou um humano que devorou o caos, e devolveu ao mundo a paz. Fim. Ichigo Kurosaki, o homem que carregou os pecados do mundo, e salvou até quem queria destruí-lo. Cena extra, reunião dos pecados. O namorado da mais gata local. Mente espiritual de Ichigo, sala dos pecados. Sim, eles se reúnem tipo uma confraria dentro dele. Presenças: Koukich, Gula, Venom, Vingança, Iratus, Ira, Ladiluz, Luxúria, Verna, Inveja, Dominus, Preguiça, Golden, Avareza, Status. Todo mundo em modo fofoca astral. Koukich, Gula, comendo um balde de energia espiritual como pipoca. Peraí. Então o chefe não só salvou o universo, como também ficou com a mais gata da Soul Society. Ele engasga de propósito para fazer drama. Esse cara é insano.
Devora monstros, devora multidões e agora devora corações. Ídolo. Vermon, vingança, encostado na parede espiritual, braços cruzados, sorriso sinistro, Akari Umi, em espada carmesim, a intocável. Recusou metade da corte real. Mas não resistiu a um humano com cicatrizes, chamas azuis e cara de não ligo pra nada. Poético. Iratus, ira, com a espada flamejante cravada no chão, vibrando de raiva, de admiração. Confesso que esperava que Shigo terminasse sozinho, mas agora vejo, essa mulher é chama igual a ele. Força que reconhece força. Honra ao casal da destruição e da calma. Lá de luz, luxúria, girando uma taça de energia dourada entre os dedos, com expressão provocante, mas que delícia de surpresa. E eu achando que ele era todo disciplinado e distante. No fundo, tem fogo no peito e paixão na alma. Aquele beijo deles, até eu senti uma leve invejinha. Verna, inveja, sussurrando com olhos abertos nas costas, tom sutil, ela é linda. Perfeita. Feroz. E ele é. Bem, ele é o Shigo. Não queria sentir isso, mas, por que não fui eu? Droga. Dominus, preguiça, flutuando deitado numa nuvem roxa, com os olhos quase fechando. Isso explica por que ele anda sorrindo mais. O amor é a melhor desculpa para finalmente descansar. Tomara que ela obrigue ele a tirar férias, ele precisa. Golden, avareza, com olhos de cristal brilhando como moedas espirituais, HM. A mulher mais desejada, conquistada sem esforço, sem ostentação. Isso é riqueza verdadeira. Talvez o maior tesouro dele não seja o poder. É o equilíbrio. E aquela capitã, claro. Ichigo, ouvindo tudo, no plano espiritual, Ichigo escuta os comentários com um sorrisinho de canto, meio envergonhado. Vocês sabem que eu tô ouvindo, né? Com o que dá um gritinho. Chefe. Dá um beijo nela por nós também. Vermon. Tenta não explodir o Seireitei da próxima vez que vocês se beijarem, beleza? Lá de luz. Só não esquece. Agora você tem muito mais a perder. Proteja esse amor, receptáculo. Fim da cena extra 7 pecados. 7 forças. E todos aceitam que o coração do Ichigo finalmente encontrou paz em forma de mulher. Cena extra proibida o receptáculo, a capitã, e o caos no céu espiritual local. Mansão espiritual privada de Ichigo, nos campos internos da Soul Society. Status. Portas trancadas. Reforço de barreiras. Selos de som. Mas, nada é suficiente. Tudo começou com um beijo. Ichigo e Akari estavam sozinhos. A capitã se aproximou com aquele olhar. Ichigo perdeu o controle calmo por alguns segundos. Você tem certeza? Ele pergunta, sério. Tenho. Só não quebra tudo. Ela responde, provocante. 5 minutos depois, as paredes espirituais começaram a ranger. Selos começaram a piscar. E do plano espiritual, na mente de Ichigo, reunião dos pecados em pânico. Koukid engasga com uma manga espiritual. Ei! Ei! O que tá acontecendo lá fora? Esse tremor, isso não é Bankai. O chefe tá fazendo ato com força demais. Vermon, com olhos arregalados. A aura dele explodiu para 900%. Isso não é um ato de amor, isso é uma fusão nuclear. Iratus bate a espada no chão. Ele tá usando a ira. Ele usou a técnica de fúria no amor. Lá de luz, rindo de nervoso. Ele vai matar essa mulher. Isso não é romance, isso é uma guerra corpo a corpo. Mas, caramba, que invejinha. Ela tá gritando em 4 tons dimensionais. Verna esconde o rosto com vergonha. Eu não devia estar ouvindo isso. Mas eu não consigo parar de ouvir. Dominus tenta sair flutuando. Eu só queria dormir, mas agora tem terremoto emocional aqui dentro, Golden. Eu tô quase cobrando ingresso pra isso. Ele quebrou a cama, o selo e metade da parede da alma. Que espetáculo! Enquanto isso, no mundo real, as árvores ao redor da mansão tremem, pássaros fogem. Um capitão no lado de fora sussurra. Isso foi um rugido dela. E a energia dele subiu de novo. Dentro do quarto, Ichigo segura a mão de Akari com firmeza. Tá tudo bem? Akari, suando, rosto vermelho, cabelo bagunçado.
Se você me perguntar isso de novo, eu vou te jogar contra a parede. Continua. Alerta. O espírito do Zangetsu apareceu por um segundo. Zangetsu. Eu não fui forjado para isso. Boa sorte, garoto. E desaparece em desespero. Fim da cena extra. E naquela noite, um humano e uma capitã desafiaram as leis da física, da magia e da sanidade espiritual, e os pecados. Ficaram todos curados, rindo e traumatizados.